Você já buscou alguma coisa inalcançável? Quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo, e eu morava lá em Minas Gerais, a nossa casa ficava na metade de um morro. Minas, as cidadezinhas de Minas, como você sabe, são cheias de morros, a maioria delas são em meio a serras. E eu morava, minha casa ficava e ainda fica no meio de um morro, e eu estava ali, eu era pequeno, e eu olhei para cima da rua, já era tardezinha, já era o começo da noite, e eu vi aquela lua cheia, bonita, intensa, majestosa. Lá em cima, no topo do morro, estava a lua. Quase parecia que estava pertinho do topo do morro. Eu, na minha cabeça infantil, pensei em chegar mais perto então da lua. Então me coloquei a correr. Eu fui correndo e subindo o morro, e quando fui chegando lá no alto, um pouco de decepção. A lua estava mais longe ainda. Ela estava no outro morro, lá longe, o Morro da Lavra, chamava o bairro da Lavra, um morro muito mais longe e mais alto, e a lua estava lá perto agora do outro morro. Então, logo, na minha mentalidade infantil, porém, eu comecei a entender que não adiantaria eu correr de novo. Ela sempre estaria mais alta. A lua sempre transcenderia a minha vontade de estar próxima dela e de observá-la mais de perto. É claro, a não ser que eu tivesse um poderoso aparelho para vê-la, mas eu era uma criança e eu voltei para casa. Os discípulos tiveram experiências inusitadas com Jesus. Eles viram a glória de Jesus nos atos dele, nas palavras dele, nos ensinos dele, nas manifestações milagrosas que aconteciam no decorrer da caminhada de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus ali naquele lugar do Mediterrâneo em que eles viveram, naquele ambiente em que eles viveram, naquela época da história. Com o tempo, eles foram percebendo que Jesus não era apenas mais um mestre, não era apenas mais um daqueles muitos rabinos que haviam por ali na Judéia, na Galiléia. Eles perceberam que Jesus ia além dos próprios ensinos que ele falava. Ele ensinava com autoridade, não era como a maioria dos mestres, mas além disso aconteciam manifestações da presença de Deus em tudo que Jesus falava e ensinava. A realidade restauradora se fazia sentir na vida das pessoas, curando, libertando. Então, os discípulos foram chegando à conclusão que Jesus era um profeta mesmo. Só que, convivendo com Jesus, eles viram que Jesus era mais ainda do que um profeta. E com o tempo eles foram entendendo, assimilando a ideia e a revelação de quem realmente Jesus era. Em Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 8, Marcos 9, 2 a 8, nós temos a narrativa do escritor Marcos sobre o fenômeno da transfiguração de Jesus. Foi quando Jesus se transfigurou, ou seja, aquela glória que havia nele como Filho de Deus, que estava sempre oculta enquanto ele estava aqui na terra, ela se manifestou ali no Monte Hermon. Lembre-se que Jesus e seus discípulos estavam caminhando para Cesareia de Filipos, e agora eles chegaram em Cesareia de Filipos. Cesareia ficava aos pés, ao sopé, né, do Monte Hermon. E Jesus então resolveu subir aquele monte com alguns discípulos. Ele deixou a maioria para trás e subiu ali com Tiago, Pedro e João. Esses três já serviam para representar os 12, assim como Pedro também representou os 12 quando deu aquela resposta sábia, reconhecendo e confessando que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Mas agora Jesus sobe com Tiago, Pedro e João. Ele vai subindo, subindo o Monte Hermon. E então para orar.
Jesus vai buscando a presença do Pai e os três discípulos estão ali quando a glória do Pai se manifesta. Jesus começa a ficar com as roupas brancas, tão brancas, que nenhum lavandeiro sobre a terra conseguiria fazer aquele fenômeno. E Jesus, não só a roupa dele começa a ficar branca, mas começa a brilhar. E não só a roupa, mas os seus cabelos, o seu corpo começa a resplandecer, a reluzir. E eles ficam, os discípulos, claro, nunca haviam visto tal coisa, tal maravilha, começam a ficar espantados com tudo aquilo. Mas como se não bastasse, eles viram agora aproximarem-se de Jesus e conversarem com ele, Moisés e Elias. Ora, Moisés viveu centenas de anos antes deles. Elias a mesma coisa. Elias nem havia morrido e centenas de anos antes deles, Elias foi arrebatado aos céus. Jesus conversava com esses dois ilustres personagens da história da salvação e da história do povo judeu, e os discípulos viam aquilo tudo, apavorados e ao mesmo tempo extasiados e maravilhados. Pedro resolve de novo tomar a palavra e falar: Mestre, vamos fazer 3 tendas aqui. Vamos fazer 3 barracas aqui, 3 moradias aqui para o Senhor, para Moisés e Elias, e vamos fazer essas tendas aqui. Parece que Pedro ainda tentava persuadir o mestre de que ele não precisaria passar pelo Calvário, que a glória ali manifesta já era suficiente. Quem sabe Pedro estava pensando dessa forma. Pedro queria conservar aquele momento, engarrafar aquele momento, fixar aquele momento maravilhoso. Aquilo não devia passar, não devia acabar. Ele queria chegar perto da glória e ficar com a glória ali e aquela grandeza o tempo todo. E então veio uma nuvem e os envolveu, e eles ouviram uma voz poderosa dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Era o próprio Pai, a própria origem do universo, o próprio pré-origem do todo, se manifestando ali para aqueles homens simples e mostrando quem era aquele homem que estava com ele. Aquele era mais do que um carpinteiro, aquele era o próprio Filho do Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós aprendemos a autenticidade de Jesus. Nós vemos que Jesus era autenticamente original. Não era um fake, não era falso, ou não era alguém com boas intenções, um iluminado com boas intenções. Ele era muito mais que isto. E é isso que nós aprendemos aqui com essas manifestações da glória de Deus. Jesus era autêntico, porque nele nós vemos a glória do Pai. Os discípulos viram a glória de Jesus naquele momento. Até então eles haviam visto várias coisas gloriosas, mas agora estavam vendo Jesus brilhar e resplandecer, ouvindo a voz do Pai, vendo representantes da antiga aliança ali de pé, conversando com Jesus. Eram coisas além da imaginação, além dos limites, além da dimensão em que vivemos. Tiveram um encontro interdimensional naquele Monte Hermon. Então nós vemos a glória de Deus revelada em Jesus, aquela glória resplandecente, aquela beleza e aquela força que haviam acontecido e se manifestado várias vezes no Antigo Testamento. Você se lembra que quando o povo de Israel foi libertado do Egito e foram caminhando, sendo levados para a terra da promessa, uma nuvem brilhante ia sobre eles, acompanhava aquele povo. À noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo sobre eles. E aquele brilho, aquele fenômeno acima deles ia o tempo todo com eles. Era chamado de Shekinah, era a manifestação da glória do Eterno sobre o povo que havia sido escravizado e agora era libertado. E quando haviam chegado perto do Monte Sinai, Moisés subiu ao Monte Sinai e ali ele conversou com Deus e recebeu a lei.
Agora no Monte Hermon, Moisés está de novo conversando em cima de um monte, só que com o próprio Filho de Deus. Era como se eventos da história se repetissem em locais diferentes, mas em locais correspondentes, montes, lugares altos, onde fica marcante o encontro entre o ser humano e a presença do Eterno. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. Muito bem representada a história da revelação ali, através desses essas duas personalidades marcantes da história da salvação. Elias também teve um encontro com Deus, um encontro intenso no Monte Horebe. No Monte Horebe, Deus falou com Elias. E agora, no Monte Hermon, Elias está conversando com o Filho de Deus. Elias, Moisés. Então, a autenticidade de Jesus se mostra não só na sua glória, sua resplandecência, no seu brilho, que tem similaridades com as manifestações do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas também a sua autenticidade está presente na história, porque Jesus estava presente na lei, na época da lei, ou antes até mesmo da lei ser totalmente revelada para o povo de Israel. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, Jesus fala: Abraão viu os meus dias e se regozijou. Ou seja, Jesus comenta para os judeus que estavam ali resistindo a ele que o próprio Abraão havia testemunhado a vinda de Cristo. Abraão, na antiguidade, havia visto Jesus. Se também você percorrer as páginas do Antigo Testamento, você vai ver várias menções sobre a presença de Cristo de uma forma indireta ou de uma forma quase que direta. Por exemplo, no livro de Daniel, quando acontece aquele episódio histórico em que os amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo ardente pelo rei Nabucodonosor, eles foram jogados ali e não foram queimados, ficaram vivos, nem suas roupas foram queimadas. Eles ficaram totalmente preservados, não sofreram nenhum dano, caminhavam no meio daquelas chamas e as pessoas ficaram transtornadas quando viram aquilo. E o rei pagão que viu aquilo tudo, que ordenou aquilo tudo, ficou mais ainda sem chão quando ele percebeu que os três amigos de Daniel estavam vivos, inteiros, e havia ali dentro daquela fornalha um quarto homem. E então ele pergunta: não são aqueles três homens? E aquele quarto homem é semelhante a um filho de deuses. Note bem, o quarto homem na fornalha. Aqueles homens pagãos da Babilônia o compararam a um filho de deuses, ou seja, um ser divino com aparência humana, um ser humano com aparência divina. Jesus estava na história, Jesus está presente na história de um jeito ou de outro. Ele não abre mão de estar monitorando os passos da humanidade, a qual ele quer resgatar. E Jesus, então, ele transcende aquela visão que as pessoas tinham da lei, dos profetas. Ele transcende tudo aquilo. Ele é o próprio Filho de Deus presente ali na terra, ali com os discípulos. Os discípulos agora estão vendo que era mais do que eles esperavam. Jesus é autêntico porque ele mostra o caráter do Pai. Jesus é autêntico e original porque ele mostra que o Pai, que o Deus de Israel, diferente do que alguns eram levados, ou muitos eram levados a pensar, que Deus queria dar proeminência àquela nação israelita através da espada e guerrear com outras nações. Deus não queria isto, ele queria corrigir Israel, ele iria corrigir as nações, mas ele também iria resgatar a humanidade. As nações, Israel e todas as nações, têm que ser corrigidas pelo seguinte motivo: todos se desviaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos se desviaram, se fizeram inúteis, todos, a uma. Não é só o povo judeu, mas todos, de todos os continentes, de todas as etnias, estão afetados
pela, pelo desfazimento do próprio caráter, desfazimento da alma, pelas suas relações, tudo que o ser humano toca. O ser humano tem o potencial de fazer coisas maravilhosas, mas quando ele faz as coisas, ao mesmo tempo elas se revertem para a própria destruição do ser humano. O que mostra que o ser humano está distorcido e precisa de uma correção e também precisa, principalmente, de uma restauração. Não pode haver uma restauração sem acontecer primeiro uma correção. E a correção está acontecendo e vai atingir o seu clímax na história nossa, assim como nós já temos visto acontecerem fenômenos e fatos históricos até nos nossos dias que demonstram o andamento dessa correção para evitar uma autodestruição dos seres humanos. Que o ser humano tem uma tendência à autodestruição desde que ele se desagregou da presença de Deus. É por isso que veio o Filho do Homem, e é por isso que Jesus, o Filho do Homem, é autêntico. Ele mostra que Deus não era apenas o Senhor dos exércitos, aquele que dava vitória nos combates ao povo de Israel, porque o povo de Israel tinha que lutar para se manter vivo, para sobreviver, entre nações que também estavam distorcidas. E o povo de Israel tinha que perseverar no caminho correto, porque tinha tendência de ficar igual àquelas nações. Mas o povo de Israel se desviava dos compromissos que tinha para com Deus. Então, por isso que Elias e os demais profetas eram profetas, eles avisavam e chamavam o povo de volta ao arrependimento, para que a nação de Israel se mantivesse dentro da realidade restauradora, reformadora, a realidade que ordena e corrige as coisas. Mas a inclinação deles, como de todo ser humano, é sempre buscar a decadência, porque tentam agir por conta própria, ao invés de se conectarem com aquele que é a fonte da vida. Pois bem, Jesus mostra que o caráter de Deus não é apenas de Senhor e soberano sobre as nações, mas é o caráter paternal, amoroso, resgatador, que Deus está dando a chance, está abrindo as portas, rasgou o véu e enviou seu próprio filho para que o seu filho, através da sua própria oferta, do seu próprio corpo, sofresse a culpa no nosso lugar, para que a humanidade mudasse de rumo e viesse a ser resgatada, a ser transformada. Este é o propósito de estarmos divulgando o Evangelho. O Evangelho é um conteúdo primordial. Ele chama as pessoas a uma nova vida. E as pessoas que vão entrando nessa nova vida se tornam comungantes com o povo de Deus, se tornam povo de Deus. Então Jesus resplandeceu como Deus resplandeceu no Sinai, como resplandeceu no Horebe, e Jesus mostrou a sua autenticidade, e tudo isso para que você e eu possamos nos aproximar dele. Ele mostra a presença de Deus perto de nós. Não é como aquela lua da minha infância que estava sempre longe. Apesar de Deus ser longe na sua grandiosidade, Deus ser longe na sua santidade, Deus ser longe nas suas perfeições, isto realmente ele é longe, ninguém pode alcançá-lo na sua plenitude. Mas Deus é perto daquele que o invoca. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo o seu entendimento e aproxime-se do Senhor. Volte-se para o nosso Deus, porque Deus é rico em perdoar. Então volte-se para Deus, deixe de lado suas ideias, sua mentalidade de que Deus está longe ou não existe. Ele é amor e quer que você conheça o Filho dele. E aproxime-se dele, siga a Jesus. E tenha graça e paz. E não esqueça de dar aí o seu like, não esqueça de fazer o seu comentário para fortalecer nosso trabalho aqui, para que esse trabalho se torne fortalecido para atingir mais pessoas. Você estará participando, ajudando, incentivando mais pessoas a receberem
uma mensagem que restaura. Graça e paz.